Na natureza, as árvores que crescem num ambiente de fortes ventos se tornam mais fortes. À medida que os ventos açoitam a tenra muda, as forças internas da árvore fazem duas coisas. Primeira, estimulam as raízes a crescerem mais rapidamente e a se espalharem mais. Segunda, as forças internas da árvore criam estruturas celulares que realmente tornam o tronco e os ramos mais grossos e mais flexíveis à pressão do vento. As raízes e os ramos, então fortalecidos, protegem a árvore dos ventos, que sem dúvida retornarão. Meus jovens amigos, o mundo não vai deslizar suavemente para a segunda vinda do Salvador. As Escrituras declaram que todas as coisas estarão tumultuadas. Mais preocupantes do que os terremotos e as guerras profetizados são os redemoinhos espirituais, que podem arrancá-los de seus alicerces espirituais, fazendo-os aterrissar em lugares que vocês nunca imaginaram ser possíveis. Às vezes, quase sem que percebam que se moveram. Os piores redemoinhos são as tentações do adversário. O pecado sempre fez e sempre fará parte deste mundo, mas nunca foi tão acessível, insaciável e aceitável. Há, sem dúvida, uma força poderosa que subjuga os ventos do pecado. Ela se chama arrependimento. Como vocês devem se preparar para seus redemoinhos? Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, seus dardos no torvelinho, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados. Essa é a sua proteção no redemoinho. Como Joseph ir Hiram ou Daniel entre os leões, como Mormon e Amon ou os guerreiros de Labã, como Nefi e outros que assim seguiram ao Senhor. Maria era um vaso precioso e escolhido. Fora chamada por Deus para gerar, criar e educar o Filho de Deus. Maria era jovem quando o anjo Gabriel lhe apareceu. Salve, agraciada. A princípio, perturbou-se ao ser chamada agraciada e bendita entre as mulheres. Gabriel a tranquilizou e lhe disse que não precisava temer, pois ele lhe trazia boas novas. Humildemente, Maria respondeu que faria o que Deus pedisse. Eis aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo tua palavra. Não exigiu detalhes, apesar de que, certamente, tinha inúmeras dúvidas. Ela se comprometeu sem compreender exatamente por que ele lhe fazia tal pedido. Aceitou a palavra de Deus incondicionalmente e sem saber muito bem o que a aguardava. O primeiro milagre do Salvador, do qual temos registro, foi realizado em uma festa de casamento na Galileia. Durante a festa, surgiu um problema. O vinho acabou. Preocupada, Maria foi falar com Jesus. Depois de trocarem algumas palavras, ela se virou para os servos e disse: Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Disse-lhes Jesus, falando aos servos: Enchei de água essas talhas. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre de cerimônias. E quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, admirou-se de que o melhor vinho fosse servido tão tarde na festa. Ninguém no mundo sabia tanto a respeito dele quanto ela. Sabia que ele não tinha pecados. Maria conhecia a capacidade que ele tinha de resolver problemas.
tinha confiança inabalável nele e em seu poder divino. Quando confiamos nele e o seguimos, como da água para o vinho, nossa vida se transforma. Nós nos transformamos em algo melhor do que seria possível de outra forma. Confiem no Senhor e façam tudo quanto Ele lhes disser.